Glória a Deus. Você pode fechar os teus olhos, aí mesmo sentado. Vamos agradecer ao Senhor por estarmos aqui. Senhor, obrigado, porque estamos na tua casa. Que essa semana de santificação, Senhor, seja uma semana poderosa. Uma semana onde o Senhor possa mudar a nossa mente. Possa trazer uma metanoia, como diz a tua palavra no livro de Romanos. Uma transformação completa. Uma mudança radical de pensamento, de estrutura, de vida, de comportamento, Senhor. Que essa semana de santificação, Pai, venha abrir os nossos olhos espirituais, venha tirar a cegueira. Senhor, venha abrir os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Pai, em nome de Jesus, nessa noite fala conosco. Ministra, Senhor Deus, a Tua palavra aos nossos corações. Que não venhamos perder nada daquilo que o Senhor quer falar conosco. Opera os Teus milagres, Senhor. E que possamos sair deste lugar com a nossa mentalidade, Senhor Deus, curada, liberta, restaurada, transformada pelo Teu poder. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quantos estão felizes aí? Quantos estão aprendendo muito nesses dias, nessa semana, né? Começou ontem. Essa semana de santificação. Amém? Eu quero falar hoje, o tema está sendo o poder do pecado, não é mesmo? E eu quero começar com um versículo que está em Romanos capítulo 6, 23. Que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse versículo é bem claro, porque ele fala que o salário do pecado, né? Quer dizer, o poder do pecado já está aí. Ele tem uma sentença. O salário do pecado é a morte. Uma morte eterna. Uma morte, a vida inteira morte. Que tem pessoas que acham assim, eu vou pagar aqui mesmo os meus pecados. Mas a Bíblia não fala isso. Ela fala que o salário do pecado é a morte. E essa morte é uma morte eterna. Ela não é talvez uma morte aqui, se você não se arrepender. É uma morte do outro lado da vida, né? Muitas pessoas não acreditam nisso. Mas qual é o poder que o pecado tem nas nossas vidas? Primeiro, o pecado destrói a nossa relação, a nossa intimidade com Deus. Quando Adão e Eva estavam no paraíso, a Bíblia diz que todos os dias Deus fazia o quê? Às 6 da tarde, Ele descia e ia passear com Adão e Eva no paraíso. E aí, meu filho, como foi o dia? Você colocou o nome nos animais? Como foi aquela fonte lá? Você encontrou ouro, pérolas, pedras preciosas? O que você encontrou? Ele passeava todos os dias com Adão e Eva no fim da tarde. Quando eles pecaram, qual foi a consequência? Quando Deus veio, eles já estavam escondidos, já estavam com medo de Deus, porque eles sabiam que tinham feito alguma coisa errada. Quando nós pecamos naturalmente, queridos, no nosso íntimo, não precisa ninguém falar nada. Nós já sabemos lá dentro. Você pensa assim, acho que pisei na bola, né? Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Por quê? Porque naturalmente dentro de nós já tem essa sensibilidade. Deus já nos fez assim. Porque quando Adão e Eva pecou, que Deus procurou por ele, o que eles fizeram? Eles se esconderam. Por que eles se esconderam? Porque Deus ficou, cadê Adão? Você é meu filho. E quando ele apareceu diante de Deus, ele já vinha com as roupitas, né? Moderna, feita de folha. Primeiro modelito de roupa foi Adão e Eva que fizeram. E eles vieram com o modelito já e Deus, oxe, que negócio é esse? Claro que Deus sabia de tudo. Mas dentro de nós já há a sensibilidade do que é certo e do que é errado. Então a primeira coisa que o poder do pecado tem, o primeiro poder que ele tem é de destruir a nossa intimidade com Deus. Outra coisa que ele faz também, o pecado nos rebaixa, nos humilha e não podemos negar que ele nos paralisa. Quando você peca, você é humilhado. Talvez não seja assim na multidão, mas automaticamente. Vocês já viram aquele negócio assim, quando você se converte, quando você já é cristão, você vai para a festa da família, aí todo mundo fica assim, pô, cara, bebe uma. Só uma, não é assim? Só uma, ninguém vai ver. Só uma. Agora porque você é crente, você não bebe uma. Aí quando você bebe uma, o que eles fazem?
A humilhação vem na hora, né? Mas você não é crente? Uai, você não é crente? Por que você bebeu uma? Parece que fica assim te instigando, né? Para depois jogar na sua cara. Por quê? Esse é o poder do pecado. O pecado, ele é para isso mesmo. Ele é para nos rebaixar, para nos humilhar, para nos envergonhar, para nos descontrolar. Porque quando você peca, tem pessoas que pensam assim, eu pequei, não tem mais jeito para mim. Agora, só a morte, coloca logo na cadeira elétrica, ou então dá logo aquela injeção letal que já morre. Porque a pessoa acha que não há mais solução. Deus nos quer de pé, por isso Ele quer perdoar os nossos pecados. Mas precisamos nos arrepender, sabe por quê? As pessoas acham que pecado, queridos, é assim, foi o diabo que me fez pecar. Vocês já viram isso? Não, pastor, eu pequei porque aquela mulher lá, como Adão e Eva, né? Foi ela que me fez pecar. Foi o diabo que fez uma armadilha para mim. Você não faz nada, né? A gente não faz nada. Aí eu trouxe o manual da igreja Nazareno. Quem tem o manual da igreja? Quem não conhece o manual da igreja, gente, ó. Esse é o manual da igreja, tá? Se você não tem, adquire o seu manual. E o que o manual fala sobre o pecado? O manual diz assim, ó. O que a igreja do Nazareno crê? Por quê? Muitas vezes as pessoas falam assim, o que é pecado? As pessoas falam, é errar o alvo. Quantos pensam assim? Levanta a mão. Ninguém pensa nada? Obrigado. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Talvez uma doutrina batista vai acreditar dessa forma. Mas nós nazarenos não acreditamos assim. Nós nazarenos acreditamos assim, ó. Cremos que o pecado atual ou pessoal não é aquele pecado de Adão, não, porque aquele lá Jesus já morreu e já pagou. Agora, de quando Jesus pagou para hoje, a conta é nossa, né? Nós vamos prestar conta. Aí diz assim, ó. Cremos que o pecado atual ou pessoal constitui a violação voluntária. Sacode o irmão aí que está do teu lado. Fala para ele assim, olha, é voluntária. Voluntária de uma lei de Deus conhecida. Quer dizer, eu conheço, eu sei que é pecado mentir e eu minto. Isso é o quê? Voluntário. Então não é errar o alvo, eu não estou tentando, né, não mentir. Porque algumas doutrinas pensam assim, errar o alvo, eu estou tentando não mentir. É porque o diabo fica me atrapalhando, né? Eu estou tentando não mentir, mas o diabo fica me atrapalhando. Ele fica me atentando para me mentir. Mas aqui no manual fala o quê? Que é um pecado voluntário, é consciente, você sabe. Porque ele fala, ó, voluntária de uma lei de Deus conhecida. Gente, quem é que não sabe que mentir é pecado? Quem é que não sabe que adulterar é pecado? Quem é que não sabe que prostituição é pecado? Quem é que não sabe que glutonaria é pecado? Comer demais é pecado? Quem é que não sabe que beber demais é pecado? Todo mundo sabe disso. Não sabe e pratica. Então, se sabe e pratica, tem que ser responsável pelo seu pecado. Nós não podemos colocar a culpa no diabo. Porque não foi o diabo que nos fez pecar. Porque a Bíblia diz que o pecado começa onde? Aqui, ó. Eu olho, desejo e vou planejar alcançar aquilo que eu olhei e desejei. Começa aqui. Agora eu posso olhar, até desejar e falar assim, não, quero não. Isso aí tem um poder de destruição. Quando um homem olha uma mulher, um exemplo, quando um homem olha uma mulher olha um homem, ela fala, não, é bonito. Mas eu não quero, porque não é para mim. Se eu cair nessa, eu vou perder a minha família, vou perder os meus filhos, vou perder a minha paz, vou perder a minha intimidade com Deus, vou perder o meu relacionamento. Está vendo o poder do pecado? O que ele faz? O que ele destrói na vida das pessoas? Isso é só um exemplo. Se nós fôssemos detalhar pecado por pecado, cada pecado tem um poder de destruição que às vezes nós não temos nem limite, nem assim como pensar visivelmente. Porque são muitos detalhes que o pecado tem poder.
E a primeira coisa que ele faz é nos escravizar. Todas as ações que desagradam a Deus e confronta a sua palavra, cremos que é pecado. Tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, que vai contra aquilo que Deus instituiu para nós acreditamos que é pecado. E precisamos estar bem atento a tudo isso hoje, sabe por quê, gente? Porque nós estamos vivendo um tempo da desconstrução dos princípios. O princípio principal é honrar pai e mãe. Aí você vê dizendo assim, honrar pai e mãe para quê? Tá doido? Você já tem seu emprego, você já tem suas coisas, você vai honrar pai e mãe. Vai viver sua vida, não é assim? A gente está vendo a desconstrução do princípio. O rapaz vai trabalhar, ele é um excelente funcionário. Todo mundo chama ele de quê? Seu abestalhado, puxa saco do patrão. Você é desse jeito. E aquele que não é um bom funcionário é aplaudido. Nossa, você é o cara, porque você fala a verdade, você fala na cara, é isso mesmo. Isso é a desconstrução do princípio. E nós estamos vivendo hoje uma desconstrução do pecado, aonde não, que isso é pecado, não, isso é coisa do pastor, isso é coisa lá da sua igreja. A Bíblia não falou bem assim. Aí arruma, né, um outro artigo, parece advogado que fica procurando brecha na lei. Aí vai lá na Bíblia, procura uma brecha na Bíblia para dizer, não, não é bem assim não. Você pode fazer assim, pode fazer desse jeito, pode fazer daquele jeito. E com isso, nós não estamos percebendo a destruição, né, que é o poder do pecado, a destruição que o pecado tem entrado para a nossa geração. E são muitas. Lá em Gálatas, capítulo 6, 7, diz assim, não erreis, não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semeia, isso também ceifará. As pessoas estão brincando e elas estão achando que o pecado não tem poder nenhum, elas estão achando que nada vai acontecer, elas estão pensando que mais um dia, mais um momento pode passar nessa terra e estão esquecendo que a palavra de Deus é viva e eficaz. A Bíblia é viva, queridos, ela vai se cumprir e ela se cumpre. Você vê muito aí no rádio, na TV, na vida dos nossos amigos, até na nossa mesmo. Quantos pecados nós já cometemos que tivemos as consequências? Adão e Eva tiveram as consequências deles. Eles pecaram, tiveram que sair do paraíso, porque o paraíso era santo. Quando eles saíram do paraíso, houve consequência do pecado. Qual foi a consequência? O trabalho tem fadiga. As pessoas acham que trabalhar é pecado, né? Não é pecado não, gente. Adão e Eva trabalhavam lá no paraíso e muito, tá? Só que a fadiga e o cansaço é o pecado. Porque Deus falou, porque vocês pecaram, agora vocês vão trabalhar. Mas o trabalho vai trazer fadiga e cansaço. Por isso que quando nós trabalhamos, a gente fica cansado e fadigado. Não era para ficarmos assim. Isso foi consequência do pecado. Lá, quando ele sai, o Senhor fala, agora a mulher, vou te multiplicar as dores do parto. Não quer dizer que não teria dor no parto. A mulher ia ter dor de parto. Mas só que por causa do pecado, essas dores foram multiplicadas. Então, nós podemos ver aí o poder do pecado. O que ele faz, ele traz consequência. Quando você vai para a história de Davi, quando ele peca com Betseba, houve a consequência. Criou raiva no coração de um irmão. O irmão matou o outro irmão, não foi assim? E o irmão dormiu com as concubinas do pai. Tudo isso foi uma porta que foi aberta e trouxe as consequências do pecado de Davi, não só para ele, mas para a sua geração. O filho do pecado morreu também. Isso é consequência do pecado. É o poder que o pecado tem. E Deus ainda falou para ele o quê? Davi, olha, eu vou te perdoar. Mas a consequência do pecado, meu filho, ela vai ficar aí para você ver. É igual quando uma jovem fica grávida. Tem como matar a criança? Não. Está lá a consequência do pecado. Ela vai ter que conviver com a consequência. Deus transforma a maldição em bênção, porque filho é bênção, né? Mas o pecado e a consequência, o poder do pecado,
está ali nos mostrando todo o tempo que há uma consequência. Nunca podemos esquecer que toda escolha tem uma consequência, boa ou má. E ainda que daremos conta delas ao Senhor. Olha o que diz em Eclesiastes 11:9. Alegre-te, jovens, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua juventude, e andas pelo caminho do teu coração e pelas vistas dos teus olhos. Sabe, porém, que todas essas coisas te dará Deus a juízo. Traduzindo isso aqui, ele está dizendo assim: olha, jovens, pode fazer o que vocês quiserem. Esquece não, pode fazer o que quer. Mas lembra-te de uma coisa: no grande dia você vai ter que prestar conta de tudo o que você fez, bom ou ruim. Você vai ter que chegar diante do Senhor, porque Ele vai chegar com as suas mãos e vai dizer assim: olha, mostre-me suas mãos. É como a parábola dos talentos. Os talentos que Deus nos deu, Ele vai perguntar: o que você fez com os talentos que eu te dei? Você fugiu do pecado? Ou você correu para cima dele? Porque tem gente correndo para cima do pecado, né? Tem gente correndo dele, mas tem gente correndo para cima dele. E não observando a consequência, a pessoa está escravizada, amarrada, destruída em todas as áreas da vida, mas ela não consegue enxergar que o pecado está levando ela a essas coisas. Porque nós vivemos a desconstrução do princípio. E as pessoas acreditam mais no que está no mundo do que naquele que está em Cristo. É bíblico, né? É bíblico. Então nós precisamos entender que há um poder no pecado, há uma consequência nesses pecados. E nós precisamos ter relacionamento com Deus para não vivermos isso. Olha o que diz em Gênesis capítulo 3:7. Adão e Eva conheceram pessoalmente o mal. Seus olhos foram abertos, porque eles deram lugar ao pecado, que eles deram brecha. O Senhor tinha passado uma ordem: não toque na árvore que está no meio do jardim. Obedeceram? Não obedeceram. E através desse pecado, toda a humanidade foi contaminada. Por quê? Porque Adão e Eva representam a humanidade. Representa eu, você, representa homens, mulheres, crianças, todos nós. E com isso nós perdemos o quê? Nós perdemos a imagem e semelhança de Deus, porque a Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança dele. Mas quando Adão e Eva pecou, nós perdemos essa imagem e semelhança. Qual é a imagem e semelhança de Deus? Bondade, mansidão, domínio próprio. Lá em Gálatas 22, né? Os frutos do Espírito. Essas são as características de Deus. E nós perdemos ela quando Adão e Eva pecou. É mais uma consequência do pecado. Por isso que nós não somos mais tão bonzinhos, tão mansos, tão carinhosos, tão bondosos. Nós estamos correndo atrás disso hoje, querendo ser melhor, porque conhecemos a palavra de Deus. E quando nós conhecemos a palavra, nós queremos ser melhor. Mas quando nós vivemos no pecado, amigos, cada um por si e Deus por todos. Então nós podemos observar, queridos, que a primeira condição que nós perdemos aí foi a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus. Lá em 1 João capítulo 1:6 diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Não adianta dizer: eu amo a Deus, Deus está comigo. Mas se eu faço tudo o que o pecado quer que eu faça, eu estou escravizado, estou com a minha mente escravizada, estou com a minha mente cauterizada pelo pecado. E eu preciso voltar para Deus. O que é voltar para Deus? É se arrepender dos meus pecados. E se arrepender dos meus pecados, né? Só dizer assim: Senhor, perdoa o meu pecado, amém. Não, a Bíblia fala que quando nós nos arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados, nós sentimos uma tremenda dor. A dor de dizer assim: Senhor, eu não sou digno. Senhor, a tua glória
é muito grande. Quando nós pecamos, nós sentimos uma profunda dor. Isso quando é um verdadeiro arrependimento. Quando o pecado é só mais um para nós, não faz diferença qual pecado você cometeu, que hora você cometeu e que jeito você cometeu. Mas quando o pecado faz diferença nas nossas vidas, nós ficamos incomodados, angustiados, tristes, choramos. Esse é o verdadeiro arrependimento. Porque hoje nós vivemos uma chuva de emoção. Emoção é fácil, você chorar e no outro dia pecar de novo. Isso é emoção. Arrependimento é quando nós entendemos que erramos, nos consertamos e não fazemos mais. Foi quando Jesus falou para aquela mulher: vá e não peques mais. E a Bíblia não comenta mais sobre aquela mulher, então provavelmente ela se converteu. Senão iria ter algum relato. Provavelmente ela seguiu o seu caminho. Esse é o verdadeiro arrependimento. Lá em Salmos 42, 7 diz assim: um abismo chama outro abismo. Sabe, um dia é uma mentirinha, outro dia é um cigarro, outro dia é uma bebida, outro dia uma fofoquinha, outro dia é uma coisinha. E a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Um dia eu paro de ler a Bíblia, outro dia eu paro de orar, outro dia eu não quero vir mais para a igreja, no outro dia eu quero ir para a festa com meus amigos, no outro dia eu quero fazer mais. Quando você percebe, você não quer mais ter relacionamento com Deus, porque você deixou ser dominado pelo pecado, porque o pecado nos afasta de Deus e nós perdemos a comunhão. Esse é um dos grandes poderes que o pecado tem, nos afastar de Deus. E a Bíblia fala o quê? Que o diabo veio o quê? Matar, roubar e destruir. Então, quando a Bíblia fala que ele veio matar, a primeira coisa que ele quer matar é a sua comunhão com Deus. Porque ele quer destruir a tua vida. Ele quer te tirar da comunhão. Ele não quer que você esteja com Cristo. Aqueles que já estão no mundo não tem problema. Já são dele. Já fazem o que ele quer. Mas aqueles que querem ter um caminhar com Deus, precisa largar essa vida de pecado e entender que o pecado tem um poder de destruição. E ele quer destruir as nossas vidas. Por isso que é tão difícil vir à igreja, por isso que é tão difícil ler a Bíblia, por isso que é tão difícil orar. É tão fácil acordar às 5 da manhã, 6 da manhã para ir para o clube, mas é tão difícil acordar às 5 da manhã para orar. Esse é o poder de destruição que o pecado tem. Porque ele quer nos arrastar, ele quer nos tirar do propósito. Ele quer nos tirar da presença de Deus. Então, o pecado tem esse poder. Em Romanos 3, 23 fala que o quê? O pecado nos separa de Deus. O pecado nos deixa distante de Deus. É a única coisa que nos distancia de Deus, é o pecado, queridos. Por isso que ele tem esse poder tão destruidor. De lançar a pessoa e tirar ela da presença de Deus. Esse é o maior propósito do diabo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados da glória. Tem aquela passagem bíblica que fala da casa, né? A casa é limpa, adornada. Quando nós aceitamos a Jesus, Jesus vem, entra na nossa vida, muda a nossa história, nos dá uma nova mentalidade, transforma o nosso coração. Mas quando nós começamos a dar uma brechinha, um pecadinho, uma mentirinha, uma fofoquinha, né? Uma bebidinha, é só uma bebida, não tem problema. Só saiu uma vez com aquela mulher ou com aquele homem, não tem problema, ninguém viu, ninguém vai saber. A Bíblia diz que voltam mais 7 demônios. E escraviza a vida daquela pessoa. Porque o propósito do pecado é escravidão. Ele quer ter domínio sobre você. Quantas pessoas já falaram assim para você: mas eu não consigo largar a mentira. Mas eu não consigo largar a prostituição. Mas eu não consigo largar a bebida. Por quê? Porque ela está dominada pelo pecado. Quem está dominando ali é o pecado.
Quem está dominando ali é as obras da carne, porque prostituição é obra da carne. Bebedice é obra da carne. Quem está dominando é o pecado. Aquela pessoa não tem força mais, ela precisa de alguém para ajudar. Precisa da ação do Espírito Santo para ela ser transformada. Por isso que muitos dizem, eu não consigo. Mas você vê alguém fazendo alguma força para mudar? Tem que ter uma força. Tem que ter um pouquinho de atitude. Tem que ter aquele levantar e dizer, Senhor, eu quero viver um novo tempo. Eu quero viver uma mudança. Você quer ver mais aonde o pecado trabalha? Nas doenças. Quando Adão e Eva pecou, tudo entrou. Foi uma porta que foi aberta. E tudo entrou ali. Entrou as doenças, entrou as enfermidades. No entanto, em Isaías fala que o Senhor foi o quê? Foi passado, não foi? Foi moído pelas nossas dores e pelas nossas enfermidades. O poder do pecado através da doença, o poder do pecado através dos desastres naturais. Nós podemos ver hoje a fome, nós podemos ver hoje terra tremendo, nós podemos ver hoje esses coisas que acontecem no mar, né, que vem e destrói a cidade inteira, os tsunami. Tudo isso é o quê? O poder do pecado. O pecado nessa terra. Segundo os cientistas, a terra está próxima à destruição. A Bíblia já fala sobre isso, né? Há muito tempo a Bíblia fala que essa terra será destruída. Mas os cientistas estudam e eles falam que provavelmente a terra só vai aguentar até 2060. Por quê? Porque jogar lixo no chão, gente, é pecado. Eu estou infringindo a lei de Deus, estou danificando a natureza. Hoje se fala da reciclagem, por quê? Porque o homem joga lixo em qualquer canto. E nós não temos a mínima noção que isso também é pecado. E o poder desse pecado é o quê? A destruição da natureza, que é o que nós estamos vivendo hoje. O clima não é mais o mesmo, não é? A poluição, os carros, tudo isso vem o poder do pecado. Os desastres naturais e os relacionamentos difíceis. Vocês já viram também lá no Novo Testamento, quando fala assim, no final dos tempos, filho ficará contra pai, pai contra filho, não é assim? A Bíblia fala sobre isso. Então, o poder do pecado, ele vem para destruir os relacionamentos familiares. Quando lá em Gênesis fala assim, mas por que vai dar carta de divórcio? Ele fala, por causa do coração duro de vocês. Isso é o quê? O pecado. Porque ninguém quer render, ninguém quer ter o fruto do Espírito. Ninguém quer ter domínio próprio, mansidão. Ninguém quer entender o outro. Então o poder do pecado, ele é destruidor. E ele vem com essa destruição, de destruir os relacionamentos. O que nós temos mais visto hoje, gente, é separação de casais. E não é mundano não, é de crente mesmo. É de crente mesmo, é de cristão mesmo. De pessoas que estão na igreja. De pessoas que dizem que lê a palavra. De pessoas que dizem que estão servindo ao Senhor. De pessoas que dizem, não basta só vir à igreja. Precisa ter uma mudança de caráter. Precisa ter uma mudança de comportamento. Precisa viver uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Não adianta você vir para a igreja, levantar as mãos, chorar, e quando você voltar para casa, você continuar com o mesmo pecado. Você continuar do mesmo jeito. Você continuar da mesma maneira. Isso significa que não houve uma metanoia. Não houve uma mudança radical de mentalidade. Ainda não entendeu que o pecado é destruidor. O pecado, ele quer realmente fazer como o livro fala. Ele veio matar, roubar e destruir. Nós colocamos isso para o diabo, né? O diabo veio matar, roubar e destruir. Mas o pecado tem essa função. Talvez não precise o diabo fazer nada. Só o nosso pecado já faz isso. Só a sua atitude em pecar já faz tudo isso. Não precisa o diabo fazer nada. Ele pode ficar sentado de braço cruzado, que ele vai ficar só vendo a sua atitude. Só vendo o que você está fazendo.
Tem outras consequências que o pecado também faz. A culpa. A culpa, eu lembro uma vez nós levamos uma jovem para o encontro. E essa jovem fez quase todo o processo do encontro. Quando chegou lá no processo do Espírito Santo, ela não conseguiu se libertar. E eu percebi que aquela jovem, ela queria muito uma libertação, mas não estava conseguindo. E eu fui orar por ela e o Espírito Santo naquele momento me deu uma direção. E eu comecei a conversar com ela e ela falou assim para mim, não é porque eu fiz um aborto. A culpa. Ela disse que nunca ia se perdoar. Que Deus nunca ia perdoar ela. Porque ela tinha feito aquele aborto. Ela era jovem, inconsequente. E eu comecei a orar por ela e explicar para ela que Deus perdoou todos os nossos pecados. E que Deus estava dando uma oportunidade para ela de um novo tempo. Mas aquela culpa que estava no coração dela não estava permitindo que ela pudesse viver esse novo tempo que Deus estava trazendo para ela. Quando ela entendeu isso, ela foi liberta e foi restaurada. Muitos de nós estamos vivendo debaixo do poder do pecado através da culpa. Porque nós falamos assim, eu nunca vou me perdoar por aquilo. Eu nunca vou me perdoar porque aconteceu aquilo. Eu nunca vou me perdoar por causa disso, por causa daquilo, por causa daquela situação. Não sei qual é a situação, mas você sabe qual é a sua. E tá ali, o poder do pecado, tá te escravizando. Porque você não está conseguindo liberar o pecado que está no teu coração. A falta de sensibilidade. Quando você perde a noção do que é pecado. O poder do pecado está aí, está te escravizando. Porque você perdeu a noção do que é pecado, do que não é pecado mais. É o que eu estava falando para vocês. Estamos vivendo um tempo onde pessoas não sabem mais o que é pecado. Não, mas isso é pecado? Eu não sabia. Não é assim que as pessoas fazem? Nossa, eu não sabia que isso era pecado. Porque estamos vivendo o tempo da desconstrução dos princípios. E a palavra de Deus é um princípio. Então, algumas pessoas hoje estão se perdendo e nós não podemos, queridos, nos calar. Porque nós somos a voz do Senhor nessa terra. Se nós nos calarmos, sabe o que vai acontecer? Quando Josué morreu, o que aconteceu? Uma geração inteira morreu. Porque não se ouve mais a propagação das doutrinas, dos princípios, do amor, da graça, da misericórdia de Deus. Um líder morreu e uma geração morreu junto. Porque não conheceram o Senhor, foram adorar outros deuses. Se nós nos calarmos, a nossa futura geração não vai saber mais o que é pecado. Ela não vai saber mais o que é certo e o que é errado. Ela não vai saber mais o que é princípio, o que é fundamento. Porque o pecado vai escravizar todo mundo. E todo mundo vai achar que está certo naquela escravidão. Então nós não podemos nos calar. Outra consequência são os castigos da lei. Alguns pecados são crimes. E podem levar a vários tipos de castigo aplicado pela justiça humana. É aquelas pessoas que roubam, matam, se arrependem, mas têm que pagar, né? Para a justiça o seu pecado. Ela estava escrava, mas ela pode ser liberta, se arrependendo e pagando para a justiça o que deve para a justiça. Sabe, é muito vasto o poder do pecado. E olha o que diz em Gálatas 5, do 19 ao 22. Diz assim, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. E elas são imoralidade sexual, que hoje está demais. A Emily estava lá em casa agora à tarde, mas Israel ainda está muito doente. E ela estava mostrando, mãe, olha o pão da padaria. A mulher fez uns porquinhos assim na padaria, né? E botou o cocôzinho em cima do porquinho. Acho que era um porquinho, era um animalzinho assim. Falei, gente, isso é imoralidade. Como é que faz um trem desse? Eu não ia comer, né? Porque a gente come pelos olhos. Eu não ia comer aquilo. Mas o que aquela mulher está ensinando? Imoralidade. Você vê a imoralidade hoje em pequenas coisas, nas coisas de criança. Você vai comprar brinquedo para as crianças ou roupa. Você vê a imoralidade ali. Nós precisamos estar muito atento às coisas desse mundo.
quando se começou a propagar o LGBT, as roupas das crianças eram todas de arco-íris, gente. Talvez os pais compraram e nem perceberam, mas estava lá o arco-íris. O que é isso? É uma mudança de mentalidade, onde não se precisa falar. Não tá precisando falar. Tá assim, ó, nas imagens. E vai se tornando o quê? Natural. A minha avó, que não lia a Bíblia, ela falava assim, minha avó já tem 90 anos. Ela falava assim para mim, ô minha filha, não se preocupa não. O povo ainda vai ver tanta coisa. Esse mundo, as mulheres vão querer andar pelada. Ela falava desse jeito. As mulheres vão querer andar pelada, minha filha. Os homens vão querer se interessar pelos homens, as mulheres pelas mulheres. Você não viu nada ainda. Você vê, vamos dizer aí há 40 anos atrás, quando eu tinha 8, 10 anos mais ou menos, a minha avó que não lia a Bíblia já falava isso. Tem dia lá em casa que eu sento e eu fico pensando, meu Deus, o que vai ser daqui a mais 10 anos? O que nós iremos ver? O que nós iremos presenciar? Porque o pecado, ele já está dominando. Ele só não está dominando aqueles que ainda conseguem ter visão, conseguem ter entendimento. Mas muitos não estão conseguindo ver e nem entender mais. Porque está assim tão explícito para aquele que enxerga. Mas aquele que não enxerga não percebe. Ele não consegue ver como nós estamos vendo. É aí, aqui fala em Gálatas 5, do 19 ao 22. Imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva. Ninguém tem isso, né? Acesso de raiva. Misericórdia, a gente passou dessa. As brigas, a ciumeira, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essa. Repito que já disse. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. É tão claro, tão simples. E nós estamos vendo no nosso mundo, na política principalmente, eles querem nos distorcer tudo isso. E o pior, eles querem que a gente, engula assim, como se nada tivesse acontecendo. Nós precisamos entender que o mundo jaz do maligno. Há uma ação maligna muito forte para destruir aqueles que estão de pé, porque a Bíblia fala que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Para destruir aqueles que não estão enxergando nada. Para destruir aqueles que entendem isso e estão lutando para que os outros enxerguem. Há uma ação. E nós precisamos estar atentos a essa ação, a esse poder do pecado. Porque, não se engane, há um poder nesse pecado. E eu posso acabar com esse poder quando eu digo eu não quero, eu não participo, eu não vou. Eu sou de Cristo. Eu vou me levantar contra isso. Ele só perde o poder quando nós fazemos isso. Mas quando nós não fazemos, ele vai entrando de pouquinho. Um abismo chama outro abismo. De pouquinho. E quando você menos percebe, você já está destruído. Talvez não tenha nem força para voltar mais. Porque quantas pessoas já estão destruídas e elas falam assim, mas eu tenho tanta vergonha de voltar. Mas como vão olhar para mim? Não tem jeito para mim não. Deixa isso para lá. Deus nem se preocupa comigo mais. Tem pessoas que pensam assim. Porque já perderam a esperança. Mas a Bíblia fala que o Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Basta nós querermos viver essa mudança. Basta nós querermos viver esse tempo com Deus. E aqui eu trouxe algo para que vocês pudessem entender. Que quando nós nascemos assim, puros. Né? Nós nascemos assim.
A Bíblia fala que quando Jesus morreu na cruz por nós, Ele nos lavou. Ele nos deu a oportunidade de recomeçar uma vida. Eu gosto de falar do carro, né? Se você ganhar um carro novo hoje, e se você nunca lavar ele, só usar ele durante o ano, ele vai continuar novo? Vai estar só o bagaço, né? E assim é a nossa vida quando nós aceitamos a Jesus. Se você não orar, não ler a Bíblia, não buscar o Senhor, em um ano você vai continuar servo de Deus? Não, você vai cair na bagaceira de novo. Você precisa conservar aquilo que Deus te deu. Jesus morreu na cruz por nós. Ele já levou todos os nossos pecados. Mas se eu não conservar essa vida nova que Ele me deu, eu vou perder essa vida. E é assim, quando o Senhor nos dá uma nova vida, nós ficamos assim. Nós nascemos assim. Só que nós temos contato com o mundo. E aí vem a imoralidade que nós lemos, a prostituição, a avareza, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, né? As bebedeiras, a imoralidade, a perversão. E nós ficamos assim. Nós esquecemos que há um Deus poderoso. E nós nos contaminamos com as coisas desse mundo. A Bíblia fala que aquele que diz que é de Deus, mas não pratica, ele continua assim. Não adianta você falar com a boca. Tem gente que fala assim, eu amo a Deus. Deus é tudo na minha vida. Mas vive na imoralidade, na bebedeira. Vive na bagaceira desse mundo. Vive na prostituição. Pratica aborto. Faz tantas coisas. Então, nada vai acontecer. Para acontecer uma mudança na nossa vida, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E arrependimento não é só choro. Arrependimento é um aprofundador daquilo que você fez. Dizer assim, Senhor, meu Deus, o que eu fiz? Você já pecou de pensar assim, meu Deus, o que eu fiz? Aonde eu estava, meu Senhor? Que eu fui fazer tamanha coisa. Quando você clama, o Espírito Santo vem. E o Espírito Santo é tão bom, queridos, que ele nos dá uma nova oportunidade. Você já parou para pensar? Se nós não tivéssemos essa nova oportunidade? Você já parou para pensar que se Jesus não tivesse morrido na cruz por nós, nós não teríamos essa oportunidade. Nós estaríamos assim. E assim, o salário do pecado é a morte. E dessa forma aqui, nós só teríamos a morte. Mas o versículo fala que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E o dom gratuito de Deus foi Ele ter morrido na cruz por nós. E ter levado todos os nossos pecados. Quando Ele levou todos os nossos pecados, Ele nos deu uma oportunidade de uma nova vida. E com essa nova vida, nós temos que fazer igual o carro que eu falei para vocês. Quando eu ganho um carro novo, se eu não cuidar dele, ele vai se tornar um carro velho. Eu tenho que continuar preservando essa nova vida que Deus me deu. Como? Na presença dele. Orando, buscando, clamando, nos arrependendo. Todos os dias devemos arrepender dos nossos pecados. E, queridos, nós devemos chegar diante do Senhor e falar assim, Senhor, me perdoa pelo atacado, não. Sem dizer, Senhor, hoje não fui bem, eu menti lá no meu trabalho. Eu não sou digna, Senhor. Eu preciso do teu perdão. Senhor, olha, hoje eu olhei aquele rapaz, pisquei para ele, até liguei para ele, Senhor. Fui além. Isso é arrependimento. Quando nós chegamos diante de Deus, Senhor, perdoa os meus pecados aí no atacado. Deus vai dizer assim, qual deles? Que são tantos. Você não me classificou qual? Quais deles? Será que há um verdadeiro arrependimento no teu coração? Porque Deus conhece, querido, os nossos corações. Não adianta você se esconder, não. Você pode até tentar se esconder da igreja, do pastor, do seu líder, da sua mãe, do seu pai.
Você pode até tentar, e até consegue. Mas de Deus ninguém se esconde. De Deus ninguém passa, porque Ele conhece o interior. Nós olhamos só o que está aqui fora, só o que nós conseguimos enxergar. Mas o Senhor, Ele vê lá no profundo e transforma no profundo. Eu gostaria que você ficasse de pé, que nós pudéssemos orar hoje, pedindo ao Espírito Santo uma nova oportunidade. Eu gostaria que você colocasse aquela música, Liberta-me de mim. E muitas vezes, queridos, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós queremos colocar a culpa em todo mundo, no pai, na mãe, no diabo, nas pessoas. Mas nós esquecemos que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Somos nós mesmos que muitas vezes abrimos porta para o pecado. Deixamos o pecado entrar. E às vezes não fazemos nada. Nós não podemos deixar o pecado entrar nas nossas vidas. O pecado não pode ser uma coisa natural. Pecado é pecado. Aquele deputado Nicolas falou esses dias, né? Com aquela confusão que teve com André Valadão. Eu achei fantástico o discurso dele. Ele falou assim: não adianta vocês quererem mudar pecado. Pecado é pecado. E eu vou continuar falando que pecado é pecado. E nós devemos ser da mesma forma, queridos. Pecado é pecado. Não tem como mudar o nome do pecado. Não tem como mudar a circunstância do pecado. Porque se nós fizermos isso, nós estaremos sendo complacentes com as coisas desse mundo. E nós acabamos de ler que pecado, ele é voluntário. Ele é conhecido. Você sabe. Porque pecado é ter um conhecimento e continuar fazendo. Esse é um pecado voluntário. Você sabe que está errado e continua cometendo. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E que se essa palavra falou o teu coração, eu gostaria que você viesse à frente. Que esses dias nós pudéssemos